Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos que estão ligados aqui no nosso canal. Bora então para mais esse Expresso News. Hoje, meus amigos, hoje excepcionalmente eu tô enroladíssimo aqui. Vai ser um compacto, hein? Vai ser um conteúdo mais rápido. Até o Raimundo falou, Raimundo não, o Gilcimar, é muito difícil absorver que seu vídeo é muito longo. É porque eu gosto de falar mesmo, meu amigo. Eu gosto de explicar tudo e falar tudo. Mas hoje, né, atendendo ao pedido do Gilcimar e também porque eu tô aqui com um pouco mais de afazeres, alguns compromissos, então eu vou fazer um vídeo mais compacto, tá, meus amigos? Então, sem enrolação, tá? A gente vai falar de muito assunto importante. Só uma situação aqui do vídeo de ontem, né? Não, de hoje, Madruga Vasco pela manhã. Teve um amigo, um internauta, que colocou um comentário aqui, falou: olha, Álvaro, eu gosto do seu trabalho, não sei o que, coisa e tal. Eu até esqueci seu nome, viu, amigão? Fica chateado comigo, não esqueci de anotar aqui. Um amigo falou: ó, você tem que parar com isso, vocês youtubers, que esse negócio de vender o Vasco, que não sei o que. Gente, só um esclarecimento aqui para quem pensa que eu faço campanha pro Vasco ser vendido, tá? Eu não faço campanha, eu trabalho com informação, eu não trabalho com cavadinha. Eu não tô aqui cavando ninguém para comprar o Vasco. Eu não tô fazendo campanha pro Vasco ser vendido. Eu trabalho com informação. O Pedrinho falou, o objetivo dele é vender a SAF do Vasco. O Pedrinho já deixou isso muito bem claro. A SAF do Vasco vai ser vendida. Se vai ser semana que vem, se vai ser mês que vem, se vai ser ano que vem, se vai demorar 1 ano e meio, 2 anos, a gente não sabe. Mas o Pedrinho pretende vender um percentual da SAF sim, porque o Pedrinho entende que não dá para gerir o Vasco só com o dinheiro dele. Se eu concordo com isso, se eu não concordo, gente, isso é uma outra história. Isso são outros 500. Eu trabalho com a informação. E a informação do momento é que o Evangelos Marinax está trocando documentos com o Vasco para poder fazer due diligence, para poder ver as situações, se interessa a ele, se o Vasco vai querer o investimento dele, enfim, é isso. Ponto. Aí eu trouxe ontem aqui algumas curiosidades sobre o grego. Não estou fazendo campanha para ninguém não, tá, gente? Dito isso, esclarecido isso aí, vamos falar então aqui agora de Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Os ingressos para o jogo do próximo sábado em São Januário às 9h30 estão esgotados. Olha só. Informação que a gente tem diretamente quentinha do CT Moacir Barbosa. Meus amigos, parece que os trabalhos de Felipe Loureiro, Felipe Maestro, à frente do elenco do Vasco, já está surtindo efeito. E os jogadores teriam gostado e gostado muito do trabalho do novo treinador, Dimitri Payet e companhia. Outros jogadores do Vasco teriam gostado bastante da metodologia de trabalho. Parece que o Felipe coloca mesmo a mão na massa, mostra como que tem que fazer, como é que tem que tocar, na hora de dominar, na hora de marcar. Ele pede intensidade o tempo todo e isso aí teria repercutido muito bem internamente entre os jogadores do Vasco. Outra situação se tratando dos treinamentos é que o garoto Lincoln está recuperado de uma entorse que teve no joelho. Nosso zagueiro Lincoln, tá, gente? Está recuperado então de uma entorse no joelho. Luiz Gustavo também vem treinando com os profissionais e vem sendo elogiado. Bruno Lopes e GB também treinaram com o profissional na tarde dessa, no caso no dia, né, da manhã e na tarde, no dia dessa quinta-feira, tá, gente? Quem pode também tá ganhando oportunidades com o treinador Felipe nesses últimos 3 jogos é o Alex Teixeira, tá? O Felipe parece que tem a intenção de estar utilizando Alex Teixeira e o Souza se colocou à disposição da comissão técnica para estar jogando tanto na volância, é claro, porque ele é volante, mas também, mais uma vez, se colocou à disposição para atuar na zaga. Tá? O Souza falou, se precisar, eu posso jogar na zaga. Então o Souza está se colocando à disposição para atuar aí como zagueiro, tá, gente? Então, essas são as informações do jogo, né? Nesse momento aí, dos preparativos para esse jogo, do elenco do Vasco, treinado pelo novo treinador, até travei aqui, o nosso Felipe Loureiro. Agora, se tratando aí de mercado da bola, muita coisa quente, hein? Já há quem diga que o Boca Juniors já acertou a contratação do Palácio junto ao Colo-Colo. Não sei se está acertado ainda, tá, meus amigos? Mas fato é que o presidente do Colo-Colo confirmou que existem sim conversas avançadas pela contratação de Palácios. O Vasco ainda tem 50% dos direitos econômicos do jogador chileno. Caso essa transação se concretize, o Vasco deve colocar no bolso aí quase 14 milhões de reais, de 13 milhões e meio a 14 e pouquinho, dependendo da cotação atual do dólar. Outra situação envolvendo o mercado da bola, o Cincinnati dos Estados Unidos, da MLS, comunicou ao Vasco que vai exercer a sua opção de compra, o seu direito de compra de Luca Orediano. O passe dele está fixado em 3 milhões de dólares, mais ou menos, dependendo da cotação do dólar, de 17
a 18 milhões de reais seria o valor então que o Vasco receberia pela transação junto ao Cincinnati pela venda de Luca Orediano. Só para ficar para vocês o registro, tá, gente? Tem gente que tá pensando que eu tô fazendo campanha pro Vasco vender jogador. Não, gente, eu trabalho com a informação. Se vai sair ou se não vai é outra história, não tô fazendo campanha não, gente. É porque as pessoas se acostumaram com alguns canais que ficam fazendo cavadinha para trazer jogador enganando a torcida, para tirar jogador também enganando a torcida, e eu não trabalho com isso, trabalho com a verdade. Eu não vou fazer campanha para nada, nem para trazer, nem para mandar embora. É claro que alguns jogadores a gente faz campanha assim, brincadeiras à parte. Eu trabalho com a verdade, gente, com a informação. É simples assim. Tem gente que... Eu já reparei uma coisa, quando a informação é gostosa, o vídeo tem um monte de like. Quando a informação é uma notícia ruim, mas é verdade, as pessoas não dão like. Então deu pra perceber que as pessoas não gostam de ouvir verdade. Infelizmente, muita gente gosta de ser enganado. Aí depois, quando dá um baita de um problemão, aí fica todo mundo chorando, né? Pagando de viúva. É porque o pior cego é aquele que não quer ver. E eu trabalho com a verdade. Ainda se tratando do mercado da bola, Cauã Barros, ele que tá voltando de empréstimo, estava no Amazonas, fez uma boa Série B com a equipe manauara. Ele já retornou ao Vasco de empréstimo, que jogou essa Série B. Ele já se despediu do Amazonas e ele vem recebendo sondagens de equipes do futebol brasileiro e também do exterior. Portanto, não está descartado nesse momento uma possibilidade de venda também de Cauã Barros, uma vez que ele não era aí a primeira opção da comissão técnica no início da temporada. É claro, vai vir outra temporada, vai chegar outro treinador, a gente não sabe o que pode acontecer, mas nesse momento, Cauã Barros pode sim ser vendido, pode ser aí comercializado ou até mesmo emprestado novamente para algum clube que queira fixar uma opção de compra ao término de um possível novo empréstimo, tá? Mas a princípio, Cauã Barros fica no Vasco. Estou dizendo para vocês que existem clubes do Brasil e do exterior interessados na contratação dele, assim como também tem clubes interessados na contratação do Matheus Carvalho, também quando tem clubes interessados na contratação de Lucas Piton, sobretudo clubes da Itália e da Bélgica, assim como tem clubes também interessados na contratação do Ryan, do próprio Verratti, que a gente vai falar dele já já. Enfim, já pegando o gancho, né, já que eu falei do Verratti, surgiu hoje uma historinha de que o Ramon Dias, né, isso mesmo, o Ramon Dias, que está no Corinthians, teria pedido a contratação de Pablo Verratti para a diretoria corintiana. Tem torcedor do Vasco já descabelando, tem torcedor do Vasco falando vai lá, valeu. Tem torcedor do Vasco já proferindo palavrões aí para Dom Ramon. Gente, é o seguinte, se eu fosse treinador de futebol aqui no Brasil, eu pediria também. Eu pediria o Pedro do Urubu, eu pediria ali o Tiquinho Soares, que está no Botafogo. Eu pediria o Pablo Verratti do Vasco. Não estou falando, não é pela ordem, não. Estou falando que são vários bons jogadores. O próprio Isidro Pita, o Hulk, o Paulinho, né, o Luciano Rodrigues. São alguns jogadores que a gente pede, que são bons jogadores. E o Verratti, ele tá no Vasco, a torcida do Vasco já tá gostando muito do trabalho dele. Que dirá outros times. Uma das primeiras coisas que o Ramon Dias falou, quando ele chegou no Corinthians, ele falou, olha, a diferença é que ano passado nós tínhamos um grande centroavante. Já se queimou logo de cara com a torcida do Corinthians. Por isso que agora fica falando bobagem do Vasco, para tentar ganhar o amor da torcida corintiana novamente. Fato é que se é real esse pedido, se é conversa fiada, não sei. Mas uma coisa eu afirmo para vocês, podem preparar o lombo. Enquanto o Vasco não assinar o contrato com o Verratti, vai aparecer uma pancada de time aí, vários times interessados nele, porque é bom jogador. Mesma situação é o Léo Jardim, vai aparecer times interessados nele. Mesma situação é o próprio Piton. Embora o Piton esteja jogando muito mal nos últimos 6, 7 jogos, aí, mas vai aparecer time querendo contratá-lo. E assim por diante, porque jogador ruim ninguém quer, jogador bom muita gente quer. Então, mais do que ligado o alerta do Vasco aí para não perder o Verratti. Receber assédio por um bom jogador é normal, é super normal, é até ótimo sinal, é sinal de que estamos no caminho certo com alguns jogadores dentro do nosso elenco. O que não é normal é o Vasco perder o jogador por má administração e não saber resolver uma parada que já era para ter sido resolvida há meses. Tá, o Verratti já falou que quer ficar, quer estender seu contrato. O Jardim também. E até hoje não foi sacramentado. Por que isso não foi sacramentado? Já que o planejamento de 2025 já está sendo planejado há quase 3 meses. Que planejamento é esse de 2025? Que já estão aí há mais de 2, quase 3 meses envolvidos nesse planejamento. A diretoria do Vasco, que esse planejamento até agora, então, não inclui essa renovação logo, para sacramentar de uma vez por todas, porque o Verratti vai ficar no Vasco durante um período maior.
Porque hoje ele tem contrato até ano que vem com o Vasco, mas o Vasco tem que renovar logo, para não correr risco dele assinar nenhum tipo de pré-contrato, tá, gente? Só para ficar aí para vocês o registro. Agora, se tratando de Manuel Capasso, campeão paraguaio com a camisa do Olímpia, até o momento que eu tô gravando para vocês, 6h30 da tarde, da noite mais ou menos, dessa quinta-feira, o Olímpia não procurou o Vasco ainda em oficial até o momento que eu tô gravando, tá, gente? Pode ser que na hora que esse vídeo for pro ar já tenha procurado, mas até o momento a informação que nós temos é que o Olímpia ainda não procurou a diretoria do Vasco para tentar sacramentar a contratação do Capasso, e nem o Capasso falou nada se volta ou não. Vamos ter que aguardar, até porque o vínculo dele ainda não terminou, é até o fim da temporada, se eu não me engano, acho que é até o fim da temporada mesmo, então tem mais um mês aí, vamos esperar essa situação. E a situação envolvendo aí o treinador, o Luiz Castro, né, ventilado no Vasco e também no Santos. O Santos estava especulando ele antes, o Vasco entrou na parada, sondando, especulando, fez o primeiro contato com ele. Segundo, tá rolando rumores nas redes sociais e na mídia, parece que o treinador português deve definir o seu futuro apenas no fim do ano. Ou seja, estamos entrando ainda em dezembro. Eu acho que ele quer esperar mais uns 20 dias, quase um mês ou um pouquinho mais de um mês para definir, ou no comecinho de 25 ou no final de 24, para ele definir o que ele vai fazer no ano de 2025. Se ele volta para o futebol brasileiro, se ele fica em Portugal, se ele vai para outro país, se ele pega algum desafio, se não vai pegar, vai tirar um ano sabático, enfim. Vamos depender aí da decisão dele. Fato é que o Vasco não pode ficar aguardando uma vida inteira, esperando aí a boa vontade de um ou dois profissionais. O Vasco tem que se movimentar no mercado. A gente viu isso aí acontecendo, se tratando de zagueiro. O Vasco ficou ali na mão de um ou dois zagueiros, contando que os jogadores iam vir para o Vasco. Ninguém veio, chegou na última hora. O Vasco levou chapéu de Santos, chapéu de Corinthians e coisa e tal. E nenhum zagueiro desembarcou aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para jogar com a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, só para resumir, falamos do dia cheio do Vasco, ingressos esgotados para o próximo jogo de sábado. Lincoln está recuperado de uma entorse no tornozelo. GB e Bruno Lopes treinaram com o profissional. Paiê e os outros jogadores do elenco gostaram do jeito de trabalho do Felipe. Alex Teixeira pode ganhar chance com o Felipe. E Souza se colocou à disposição para jogar na zaga. Juan Esforza quer permanecer no Vasco em 2025, tá, gente? Juan Esforza quer permanecer no Vasco em 2025, surgiram rumores que ele poderia ir para a MLS, mas ele quer jogar no Vasco em 2025. Carlos Palácio está perto de ser vendido para o Boca Juniors, o Vasco pode pegar aí algo em torno de 13 a 14 milhões de reais. Luca Orediano, Cincinnati confirmou para o Vasco nas últimas horas que vai exercer a opção de compra. O Vasco deve colocar então nos cofres 17 ou 18 milhões de reais, dependendo da cotação do dólar. Cauã Barros vem recebendo sondagens de clubes do futebol brasileiro e também de clubes internacionais, e Pablo Verratti teria supostamente sido pedido pelo treinador Ramon Dias para atuar no Corinthians, e o Vasco aguarda um contato do Olímpia em relação ao Manuel Capasso, se vende, se empresta de novo, se volta, se fica, qual vai ser, e o Vasco também aguarda uma resposta do treinador Luiz Castro, que sinalizou que só deve decidir o seu futuro apenas no fim desse ano de 2024. Meus amigos, eu fico por aqui, um casaca no coração de cada um de vocês. A gente se vê no Madruga Vasco com um conteúdo mais completo, mais recheado, e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!